Queridos, saúdos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que alegria, quão bom é estarmos aqui juntos para ouvir mais uma vez a exposição da palavra do nosso Deus. Hoje o mundo comemora a Páscoa. E nós deixamos claro para os irmãos que nós não comemoramos a Páscoa como no Antigo Testamento. Porque segundo a palavra do apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 2, isso já se cumpriu em Cristo. Então nós comemoramos a Páscoa todos os domingos. Mas por ocasião desta data, nós então aproveitamos para trazer o verdadeiro significado dela. E o verdadeiro significado da Páscoa é a viva esperança que temos em Cristo Jesus, nosso Salvador. E veremos mais acerca desta verdade na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, dos versos 3 a 9. Primeira carta de Pedro, onde nós estamos numa exposição, no capítulo 1, dos versos 3 a 9. Acompanhem atentamente a leitura da palavra de Deus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Vamos orar mais uma vez, clamando ao Senhor que nos direcione neste momento, para que possamos compreender mais e melhor as Sagradas Escrituras. Ó Senhor, que privilégio poder cultuar, louvar de maneira comunitária como teu povo ao Senhor único e verdadeiro. Obrigado, Senhor, também pela oportunidade de ouvirmos a tua voz por meio da tua palavra. Senhor, nos ensina mais sobre esta viva esperança que é o nosso bem mais precioso. Nos ensina mais, Deus, para que nós possamos viver apenas por ela, focados nela, Senhor, tirando os nossos olhos deste mundo e colocando na eternidade. Ajuda, Senhor, esta igreja a entender a viva esperança que tem, para que também possa prosseguir mais e melhor, avançando para a glória do teu reino neste lugar. Trabalha, Senhor, nesta noite em nós, não por meio do pregador, é apenas um instrumento, mas por meio do teu Santo Espírito. Teu Santo Espírito que somente Ele pode apregoar a palavra ao nosso coração. Assim nós oramos, em nome do nosso Redentor, maravilhoso Salvador. Amém. Dizem por aí que a esperança é a última que morre. Tempos após tempos, a humanidade fala de uma esperança que lhes trará dias melhores. No passado, por exemplo, livros, poemas e músicas foram criadas com essa perspectiva. Como, por exemplo, nós podemos ver num trecho da música Tempos Modernos, que diz:
eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisias que insistem em nos rodear. Eu vejo a vida mais clara e farta, repleta de toda satisfação, que se tem direito do firmamento ao chão. As pessoas sempre tendem a buscar uma esperança para o futuro. O grande problema é que, chegando aos tempos atuais em que nós vivemos, nós vemos que, na verdade, o mundo está perdido e cheio de desesperança. A humanidade está com a esperança morta. E sabe por quê? Porque de tempos em tempos, a humanidade vem pondo esta esperança no lugar errado. A esperança para dias melhores são colocadas em homens, em pessoas. A esperança para dias melhores é colocada nas instituições, é colocada em bens materiais, é colocada em governos. E quando se põe a esperança no lugar errado, se vê fracasso ou inutilidade. O mundo está perdido, o mundo está desesperançoso, as pessoas não sabem para onde ir. Mas hoje, nós iremos falar de uma esperança que não pode decepcionar. Nós iremos falar de uma esperança que não morre e que de fato nos dá certeza de que algo maravilhoso no futuro irá acontecer. Nós falaremos da viva esperança em Cristo Jesus, nosso Salvador. A única na qual aqueles que de fato se apegam não serão jamais decepcionados. Queridos, na semana passada, nós vimos que o apóstolo Pedro fala da nova identidade que os irmãos que estavam espalhados pelas regiões da Ásia e da Bitínia, a maioria deles gentil, tinham agora por meio da obra salvífica da Santíssima Trindade. Pedro disse que eles foram eleitos segundo a presciência de Deus Pai, santificados pelo Espírito e também foram chamados à obediência por meio da aspersão do sangue de Cristo Jesus. Pedro também usa a situação deles como forasteiros em outras cidades para dizer-lhes que eles passaram a ser também forasteiros neste mundo, pois foram feitos cidadãos dos céus. Eles passaram a fazer parte do povo do pacto, do povo da aliança de Deus, que outrora havia começado apenas com o povo hebreu, com o povo judeu, mas também que se estendeu para os gentios. E na sequência, agora, veremos que o apóstolo louvará a Deus pela viva esperança que esses cristãos e também nós temos por meio da obra salvífica de Cristo Jesus. E também dirá como ela nos assegura na vida presente e também acerca da vida futura. E é diante disso, irmãos, dos propósitos de Pedro aqui na carta e dos nossos propósitos de aprendermos mais acerca da obra de Cristo Jesus nesta noite, que nós meditaremos no seguinte tema: a viva esperança em Cristo Jesus. A viva esperança em Cristo Jesus. E segundo as palavras do apóstolo Pedro, nós devemos entender que a viva esperança em Cristo, em primeiro lugar, garante uma herança imperdível. Garante uma herança imperdível, conforme nós veremos dos versos 3 a 5. Há um parâmetro bíblico muito claro. Depois de grandes verdades ditas sobre a obra de Deus, havia sempre uma palavra de louvor. E é isso que Pedro está fazendo aqui, ele louva a Deus, após afirmar que os crentes são eleitos pela obra da Trindade. E ele diz: louvado seja o Deus e Pai, ou o Deus que é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus esse que também se tornou o nosso Pai por meio da sua graça e por meio da sua misericórdia. Na sequência, Pedro irá expandir esse significado de ser parte do povo escolhido de Deus e as bênçãos que nos são legadas em Cristo Jesus. Observem que até o verso 5 será utilizado aqui por 4 vezes uma
preposição de direção, que é a palavra para, dando um direcionamento claro a essas verdades. E Pedro vai mostrar aqui, em primeiro lugar, que os crentes eles foram regenerados para uma esperança imortal, para uma esperança viva, conforme é possível ver aí no verso de número 3. Vejam, meus irmãos, e ele diz que, em primeiro lugar, isso só foi possível por meio da misericórdia de Deus. A palavra misericórdia aqui, utilizada no grego, é uma transliteração da palavra hebraica hesed. Essa palavra fala de misericórdia pactual, de um povo que fazia parte dos planos de Deus. É a base para a existência de todos aqueles que Deus chamou como seu povo, como filho. Então é uma misericórdia fundamentada nos propósitos, nas alianças, nos pactos. A misericórdia aqui não é apenas aquilo que nós desejamos desesperadamente. É comum que nós, enquanto cristãos, venhamos a rogar por misericórdia quando nós estamos querendo algo ou precisando de algo. Senhor, eu já tenho 10 carros na garagem, mas tem misericórdia, eu quero mais um. Ou em situações que de fato nós estamos carecendo por ser momentos difíceis, às vezes por uma enfermidade, às vezes por um outro tipo de coisa que nos traz aflição, nós rogamos por misericórdia. Mas essa misericórdia que está sendo dita aqui, também nos dá aquilo que não temos a mínima ideia que nós precisávamos. Sabe por quê? Porque quem está morto nos seus delitos e pecados não consegue enxergar que precisa de algo a mais. Não consegue enxergar que precisa de uma nova vida, de uma nova esperança. É por isso que nós oramos para que nessa cidade as pessoas enxerguem o real estado que se encontram. Assim como Jonathan Edwards, quando pregou o sermão Pecadores nas mãos do Deus irado, as pessoas que estavam ouvindo ali, elas sentiram a angústia. É como se elas tivessem sido lançadas no inferno naquele exato momento por causa dos seus pecados. Porque pecadores, se não for pelo agir do Senhor, não sabem do que precisam de verdade. E essa misericórdia nos dá mais do que nós sabemos ou entendemos que precisamos. E Pedro diz que segundo essa misericórdia, nós fomos regenerados. A ideia de regeneração aqui é ser vivificado, refeitos como novas criaturas pela obra da Trindade, para sermos coparticipantes do reino de Deus. Fomos chamados pela misericórdia e regenerados para uma viva esperança, ou para uma esperança que está viva. A esperança que está viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Veja que Pedro estabelece o instrumento dessa esperança. Em outras palavras, ele está dizendo que por causa da ressurreição de Cristo, os crentes têm uma esperança que nunca morre, imortal. A esperança de que eles serão também ressuscitados na glória que há de vir. A nossa esperança está fundada na ressurreição de Cristo. Ao contrário disso, não há nenhum álibi concreto para prosseguirmos como cristãos e como servos de Deus em nosso coração. Porque como Paulo disse em 1 Coríntios 15, se Cristo não ressuscitou, inútil é a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mas de fato, nós sabemos, nós cremos, essa verdade é colocada no nosso coração, que o Salvador ressuscitou, que ao terceiro dia a pedra foi removida e que ele saiu do púlpito com poder e grande glória. Ah, queridos, se vocês forem ao túmulo de Buda, de Maomé, de Confúcio, de Allan Kardec, de João Paulo II, de Madre Teresa de Calcutá, lá estará escrito: jaz aqui os restos mortais. Mas se você for ao túmulo de Cristo, lá estará escrito: ele não está aqui, porque ele ressuscitou. Essa é a viva esperança que nos dá certeza do porvir. Eu quero dizer algo mais específico a você que está aqui nessa noite. Você que está sentado neste momento ouvindo este sermão, você pode estar jubilando, alegre, feliz pelo que você está ouvindo, dizendo quão maravilhoso, quão bom é ouvir essa verdade,
que conforta, que nos dá esperança, que nos traz para fora da triste realidade de um mundo que está em sofrimento. Mas você precisa entender que essas coisas são verdadeiras apenas por causa de quem Cristo Jesus fez esse sacrifício. Por causa dos seus discípulos. Então, se por algum motivo você estiver com a vida fora de Cristo, se você estiver distante de Cristo, e eu não me refiro apenas àqueles que claramente se dizem distantes de Cristo, mas àqueles que também, mesmo vindo à igreja, ainda não entenderam o que é ser cristão, ainda não foram convertidos de verdade, fora de Cristo, não há como coparticipar dessa viva esperança. Você apenas continuará iludido pelas coisas que nos dá como migalhas este mundo caído. Você apenas experimentará coisas pequenas neste mundo, mas no futuro, sem Cristo, é sofrimento eterno. São dores que não irão se acabar. E esta é uma realidade que o próprio Cristo foi quem mais falou no Novo Testamento. Você sabe o que é gritar de dor em um leito, com a expectativa da sua agonia, da sua doença se cessar? Saiba que a agonia não vai passar para aqueles que viverem e morrerem sem Cristo Jesus. Mas uma outra coisa fica claro: não queira Cristo apenas porque é reconfortante, apenas porque nos assegura para o amanhã, mas venha com a certeza que sem Cristo nada nos resta a não ser a morte. Nada nos resta a não ser o estado de estarmos mortos nos nossos delitos e pecados. Precisamos ter isso em mente. A ressurreição de Cristo aponta para a vida eterna. A viva esperança aponta para um glorioso futuro escatológico. E é por isso que no verso 4, Pedro dirá que os crentes também foram regenerados para uma herança incorruptível e indestrutível. Veja novamente comigo o verso de número 4. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros. Queridos, essa herança não pode ser tocada pela morte, maculada pelo mal e deteriorada pelo tempo. Mas é composta de imortalidade, pureza e beleza. Vejam, no Antigo Testamento, a terra de Canaã era o ápice da promessa de Deus para o povo de Israel. Era a herança que o povo hebreu mais ansiava, a terra prometida aos patriarcas, onde as gerações cresceriam naquele momento. O grande problema foi que naquela terra entrou corrupção, entrou o pecado, ela foi maculada, e com a entrada de muitos inimigos nessa terra, ela também murchou. Mas nós precisamos prosseguir tendo em mente que essa nova aliança cristã nos dá a ideia de uma herança prometida muito mais superior. Herança essa, segundo a qual nos foi deixada por Cristo Jesus, na certeza que nós receberemos nessa vida eterna algo que não pode ser maculado pelo pecado, algo que não pode ser maculado pelo erro. Diferentemente de Adão, que manchou o jardim por causa do orgulho do seu coração, a nossa nova herança, a nova terra, os novos céus, nos trará uma vida totalmente plena para a glória de Deus. E Pedro diz isso àqueles irmãos. É interessante como Pedro usa bem as palavras aqui. Ele chama eles de forasteiros. Vocês estão numa terra totalmente distante. Mas agora ele não fala assim, vocês vão voltar para a terra de vocês, não. Vocês têm algo melhor esperando por vocês. Uma herança muito maior. Uma herança que foi conquistada por Cristo Jesus. Mas eu quero novamente chamar a tua atenção para uma coisa. Você entende, crente, que a tua herança não está neste mundo? Você entende que o teu coração não pode estar nas coisas daqui? Ou você tem buscado satisfação nas coisas terrenas? Você percebe que seu coração está no lugar errado muitas vezes, sendo direcionado para o acúmulo de riquezas ou de sucesso apenas neste mundo? Veja, nós somos cristãos reformados e nós entendemos que bênçãos materiais
São sim bênçãos de Deus. O grande problema é quando nós colocamos todo o nosso coração nas coisas daqui, até mesmo naquilo que por misericórdia Deus tem nos dado, e isso acaba se tornando uma idolatria no nosso coração. Idolatria a tal ponto que quando a gente perde isso que nós temos, nós passamos a nos sentir irados, frustrados, desesperançosos, como se a nossa vida tivesse acabado. Queridos, se o teu coração estiver aqui, pode ter certeza que mais uma vez você não entendeu o que é cristianismo. Mas mesmo, queridos, que o seu coração não esteja aqui, qualquer riqueza que você acumule neste mundo, ela é corruptível. Ela pode ser roubada. Você tem o seu carro, o ladrão pode vir levar. Como dizem lá na Bahia, o dono pode levar para casa, né? Se você tem dinheiro, pode ser usado numa emergência, sumir tudo, alguém pode roubar de você. Se a tua maior riqueza for a vida de outra pessoa, como um filho, como um cônjuge, como um pai, como uma mãe, saiba que a qualquer momento também pode ser tirado da sua frente. Mas a única maneira de você se livrar dessas idolatrias é tirando o teu coração daqui, das coisas daqui, e colocando o teu coração na viva herança que nós temos em Cristo Jesus, nosso Salvador. Porque essa herança ninguém tira de nós. Essa herança não pode ser maculada. Essa herança não pode ser roubada. É uma herança que irá, com certeza, preencher totalmente os nossos dias. E é por isso que Pedro segue também, dizendo que os crentes regenerados não apenas usufruem de uma viva esperança, de uma herança incorruptível, mas de uma proteção inviolável, conforme está escrito no verso de número 5. Ele diz que somos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Embora os cristãos estivessem naquela época sendo perseguidos, passando por grandes perigos, Pedro está dizendo que o próprio poder de Deus zelaria por eles. A salvação estava pronta naquele tempo já, porque os eventos da morte e ressurreição de Cristo conquistaram todas as coisas. Então, mesmo em meio à perseguição, eles deveriam se revigorar na esperança futura, na realidade do que Deus fez e na esperança futura. Sabe o que temos aqui? O já e o ainda não. O crente, ele sempre vive na tensão do já e o ainda não. Nós já somos salvos, nós já somos regenerados, mas ainda não totalmente. Mas chegará um dia que tudo isso se cumprirá. Portanto, meus irmãos, a viva esperança em Cristo nos assegura dessa herança incorruptível. Ela não pode ser corrompida, ela não pode ser tirada de nós. A herança em Cristo Jesus está certa, porque Ele ressuscitou, porque temos a certeza da vida nele, e isso ninguém pode roubar de nós. Coloque o teu coração nesta verdade e somente nela. Mas Pedro vai adiante, e dos versos 6 a 9, ele vai falar sobre a viva esperança em Cristo Jesus e que ela nos garante uma alegria indescritível. Nos garante uma alegria indescritível, dos versos 6 a 9. No verso 6 ele disse: nisso exultais ou alegrais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. As afirmações sobre a certeza das promessas recebidas por causa da regeneração em Cristo Jesus traz, de alguma forma, um pensamento de que é impossível que nós, crentes, possamos passar por coisas diferentes disso. Bom, se eu tenho tantas promessas, então eu não devo passar por coisas que sejam contrárias a isso. Só que Pedro vai dizer algo diferente. Ele vai dizer que é necessário passar por aflições. O crente tem alegria, mas mesmo assim é necessário passar por aflições.
Os crentes a quem Pedro originalmente escreve estavam passando por hostilidades tamanhas, perseguições por causa do nome de Cristo Jesus. E como eles poderiam entender o que é que eles estavam passando? Como também nós podemos entender quando nós passamos por dificuldades. Porque mesmo que sejamos detentores de tantas coisas magníficas vindas da parte de Deus, Pedro vai dizer que a provação na vida do crente, ela é pedagógica, ainda que sejam dolorosas. Quando Pedro diz essas palavras do verso de número 6 aqui, ele não está trazendo algo subjetivo, como a versão Almeida Revista e Atualizada às vezes traz. Mas a versão NVI da Bíblia traduz de uma forma mais correta, porque traz uma ideia de algo que deve acontecer. É algo objetivo, é algo certo, não é algo subjetivo. A ideia é que as experiências de sofrimento dos crentes não são resultados do destino ou forças impessoais da natureza, mas era a vontade do próprio Deus. Veja o que Pedro fala aqui na primeira carta, no verso 4, no capítulo 4, no verso 19, ele diz: por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar sua vida ao fiel Criador e praticar o bem. Existem vários textos no Novo Testamento, onde nós vemos essa ideia regular de que o caminho do crente passa por sofrimentos. As dificuldades são caminhos que os crentes devem percorrer para adentrar no reino dos céus. Atos capítulo 14, Romanos 5, de 3 a 5, que nós lemos na liturgia, porque a provação produz perseverança e também esperança. Tiago capítulo 1, versos 2 e 4 e muitos outros textos vão deixar claro isso. Recentemente, aconteceu uma coisa muito interessante comigo na feira. Tinha um pessoal lá que eu não identifiquei de qual igreja era. Quando é a igreja que eu sei que é antibíblica, então o pessoal fala assim: quer um jornal? Quer que eu ore por você? Eu já falo: não, obrigado. E passo, né? Mas eu não sabia que igreja era essa. E o pessoal: você quer oração? Não me venderam nada, não falaram nada. E eu disse: ó, tá bom. Eu vou atrás desse povo para ver de que igreja esse povo é. Eu perguntei assim: quem é o pastor de vocês? Aí chamaram: corre aqui, pastor. Aí eu perguntei: qual é a mensagem que você prega? E olha que minha esposa está de prova, que eu não costumo fazer isso. Principalmente porque essas pessoas não aceitam nem conversar, que dirá discutir sobre teologia, né? Mas, e muitos deles são irmãos crentes que precisam conhecer a fé verdadeira, a pregação verdadeira da palavra. E eu perguntei: qual é a mensagem que você prega? A primeira coisa que ele me disse foi: a mensagem que eu prego é que o Filho de Deus não pode passar por provações neste mundo, porque Deus não quer que os filhos dele sofram. Deus quer que eles comam o melhor dessa terra. Aí eu comecei a fazer perguntas a ele, lançar textos bíblicos nele. E ele começou a ficar sem argumento. Ele disse: olha, eu não quero essas teologias suas não, tá? Aí eu perguntei: mas você não é pastor? Você não tem que querer ouvir sobre teologia? Ele: não, eu não quero ouvir sobre essas teologias que você tem a dizer, não. Eu sei que é isso que a gente prega. Só que não é de se espantar essa situação, porque essa é a mensagem que cativa as pessoas hoje. Você é crente, então você não pode passar por sofrimento. Deus não quer ver a filha dele tão perfeita, o filho dele tão perfeito, passando por provações. E sabe qual é o texto base que eles usam para falar tudo isso? Só o texto que diz, lá no Antigo Testamento, antes do povo adentrar a terra de Canaã, que eles comeriam o melhor daquela terra. Que o melhor daquela terra eram os cachos de uva gigantes, o grande mel que tinha naquele lugar, a grande quantidade de mel que tinha naquele lugar. Deus está prometendo uma terra diferente do Egito. Só que, de maneira geral, o que nós vemos nas Escrituras Sagradas? Que os profetas passaram por sofrimento e aflição. Que os homens de Deus passaram por sofrimento e aflição. Que os reis de Israel, aqueles que foram fiéis, passaram por sofrimentos e aflições. Que os apóstolos passaram por sofrimentos e aflições. Que os cristãos da igreja primitiva,
A história vai mostrar que passaram por aflições. Só que a Bíblia, de maneira específica, diz que os crentes vão passar por aflições porque essa é a maneira de Deus tratar e purificar o nosso coração. Essa é a didática de Deus e não tem como fugir disso, queridos. É por isso que no verso 7, ele vai dizer aí que essas provações é para confirmar o valor da nossa fé, que é mais precioso do que o ouro perecível. Provação purifica a nossa fé. O fogo, ele não destrói o ouro, mas purifica. Mas o ouro ainda faz parte deste mundo perecível, porém a fé é imensurável e mais valiosa do que o ouro, e ela precisa ser provada. Quer ver uma prova disso? Você já observou em quais situações a maioria das pessoas abandonam a igreja e a fé? Nos momentos de provações. E quando nós falamos de provações, nós apenas não estamos nos referindo a doenças, não estamos nos referindo a provações, a privações financeiras, mas a tudo que acontece que mexe com o nosso ser, que nos traz tristeza, tudo aquilo que nos deprime, tudo aquilo que arranca, que tira de nós. Você já observou que a maioria das pessoas saem da igreja quando as provações vêm? Sabe o que é isso? É Deus fazendo a peneira. Eu me lembro que quando eu cheguei no seminário, a minha turma era uma das maiores que tinha chegado no JMC. Quase 40 alunos. E todos os professores que entravam dentro da sala diziam assim: Deus vai fazer uma peneira. Deus vai fazer uma peneira. Porque pensa no lugar onde a gente sofre, é no seminário. Eu sei que começou com quase 40, terminou com 18. E ainda acharam muito ainda. Porque Deus, ele vai refinando a nossa vida. Você já observou que o momento em que as pessoas mais mostram quem realmente são é nas provações? Se tem ira no coração, se tem inveja no coração, se tem desejos malignos no coração. Por exemplo, casamentos. Hoje, quantos crentes nós estamos vendo adulterando? Não apenas pessoal, mas nas telas. Por quê? Porque está passando por um problema no casamento, passando por certas privações no casamento, e vai procurar refúgio para isso aonde? No erro. As provações, elas mostram o que está dentro do coração. E é por isso que a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 5, no verso 5, diz: pelo muito sábio, justo e gracioso conselho de Deus, muitas vezes, por algum tempo, seus filhos são entregues a muitas tentações e corrupções do próprio coração, para castigá-los pelos seus pecados anteriores e fazer-lhes conhecer o oculto, a corrupção do seu coração, a fim de que eles sejam humilhados, para animá-los a dependerem mais intimamente e constantemente do apoio dele e torná-los mais vigilantes. É necessário que a minha e a sua fé seja provada. Tem um cântico que nós conhecemos, que se a gente pegar pelo menos a primeira parte dele, já serve bastante. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. E é isso que Pedro está dizendo no verso 7. A provação é necessária para que a nossa fé seja purificada. Portanto, a vida dos cristãos agora eram caracterizadas pela alegria, pelo amor de Cristo Jesus, mas também precisavam passar por provações, para que pudessem tirar os olhos daqui e colocar também na vida futura. Uma vez eu ouvi que o crente é de fato um povo diferente. Por quê? Porque ele sabe viver triste e feliz ao mesmo tempo. Ele sabe viver nas provações, mas também na alegria. Tem uma senhora que eu pastoreei há muitos anos. Eu comecei cedo, viu, gente? Pode olhar para minha cara assim, esse rapaz tem quantos anos? Eu comecei muito cedo. E eu vi aquela senhora debilitada, com uma parte da perna solta, problemas de saúde, cuidava da mãe que era mais idosa, também cheia de problemas. Uma casa sem estrutura nenhuma, sem muitas condições de sobrevivência. O banheiro que elas tinham
mulheres idosas não tinham nenhum vaso sanitário, o chuveiro era apenas um cano adaptado. E sabe quantas vezes eu vi aquela mulher reclamando? Nenhuma. A nossa congregação, para chegar lá, você tinha que subir várias ladeiras. E ela subia aquelas ladeiras com muitas dificuldades. Sabe quantas vezes eu vi ela reclamando? Nenhuma. E mesmo sabendo o que estava acontecendo com aquela irmã, um dia eu perguntei a ela: irmã, por que você não reclama? Qual o problema? Por que eu não vejo você reclamando da sua vida? E ela me deu uma grande lição. Porque as aflições do tempo presente não se pode se comparar com a glória que há de vir. E é assim que nós vivemos. É assim que nós vamos viver até que Cristo volte, que tudo regenere e seja feito. Mas veja o alerta, tire o teu coração daqui. Entenda as provações, como diz Hebreus capítulo 12, como algo que Deus está usando para refinar a tua fé, não para que você a abandone. Não para que você a deixe. E é isso que Pedro está dizendo aqui, a gente tem que viver nessa tensão, alegria e tristeza, esperando pelo futuro. Ele encerra nos versos 8 e 9, dizendo sobre a questão da glória e honra na revelação de Cristo, a quem não havendo visto, amais, no qual, vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da alma. Os gregos diziam que a alma estava presa. O corpo é uma espécie de prisão para a alma. E a alma só se desenvolveria de maneira inexplicável, imparável, maneira plena, quando ela fosse liberta do corpo. E Pedro diz aqui que nós obteremos a salvação da nossa alma, mas ele não está excluindo o corpo. Porque os apóstolos foram ensinados que todo o nosso ser será regenerado. Por aquele que nós, cristãos, hoje amamos, mesmo sem nunca ter visto. Alguém aqui já viu a Cristo? Alguém estava lá quando a pedra foi retirada do sepulcro? Para dizer ele ressuscitou? Mas porque parece que a gente convive com ele o tempo todo? Porque parece que a todo instante ele está do nosso lado? Porque mesmo sem tê-lo visto a olhos nus, nós cremos que ele é vivo, fiel e verdadeiro e mais real até do que nós mesmos. Porque a obra da salvação pôs isso no nosso coração. A fé que foi posta em nós nos faz ver pelos olhos espirituais. E essa, meus irmãos, é a perspectiva que deve permear toda a nossa vida. Creia nessa herança, creia nesse Senhor Jesus Cristo, viva para a glória dele. E ainda que nesse tempo você passe por aflição, aprenda a sorrir. Porque isso está sendo feito para nos purificar e nos tornar mais ainda parecidos com o nosso Senhor. O que é que esse texto nos ensina? A alegria cristã é uma alegria que esse mundo não pode ter. Ela é tocada pelas provações, mas pode coexistir ao mesmo tempo ao lado das dores reais. Quando uma pessoa nasce de novo, junto com ela vem a viva esperança em Cristo Jesus. E esse novo nascimento cria essa capacidade dentro de nós. Você entende que há essa esperança, essa nova vida? Que há uma segurança na ressurreição de Cristo Jesus? Então saiba que a verdadeira esperança não pode ser encontrada em nenhum outro lugar. Você precisa de uma nova esperança? A desesperança tomou conta do teu coração? Você não vê mais sentido na vida? Olhe para Cristo. Cristo é a verdadeira esperança para este mundo. Ter uma esperança viva como essa em dias sombrios significa em confiar em alguém maior do que nós. Essa nova segurança você não vai encontrar em amigos,
Você não vai encontrar em instituições terrenas. Você não vai encontrar em coisas fortes, inteligentes ou em outras formas de espiritualidade que são pregadas. Você só vai encontrar em Cristo Jesus. Essa é a esperança que venceu a morte, que venceu a Satanás, que venceu o pecado. Confie no Cristo ressurreto, porque Ele vive. E porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. É um domingo onde o mundo comemora a Páscoa. E essa é a explicação para tudo isso. Jesus ressuscitou da sepultura para nos dar uma viva esperança. Não seja como o mundo. Não busque cantar as músicas como se a esperança oferecida nelas, nos poemas, nas histórias, fossem reais. Toda a esperança que é colocada num homem, em qualquer outra coisa, ela vai naufragar. Mas a esperança que é colocada em Cristo Jesus, ela vai permanecer. E um dia nós o veremos face a face. Porém, hoje nós também já desfrutamos desta verdade, de que Cristo morreu e ressuscitou e nos deu uma nova vida e uma viva esperança. Nós vamos fazer isso por meio da ceia, da Santa Ceia. Expressar com este ato